Tá, boa noite. Boa noite, pai. Priscila tá chegando. Oi, 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 Priscila. boa noite, agora sim. Agora valendo, né? Agora valendo. Deixa eu só ver se meu áudio tá no máximo aqui. Que tá. Tá baixo pra você? Ou tá Oi? bom? Não, tá O tranquilo. áudio tá tranquilo? Tá ok. Eu só vou desligar meu ar aqui. Peraí. Faz um barulhinho. Nossa, você falou ar-condicionado, eu nem sei o que é Não, ar-condicionado. na verdade é um aquecedor. Eu tenho até vergonha de falar, mas é um aquecedor. Ah, Sou uma pessoa bem friorenta. Aí tava ligadinho aqui no meu pé. Eu falei, vou desligar. não, você tá aí no Rio, né? Mas o Rio também tem feito temperatura bem baixa, né? Para Rio de Janeiro, né? E a gente não tá acostumado, né? Então qualquer friozinho que faz. É Você tá verdade. onde? Eu tô morando em Paulínia, interior de São Paulo, próximo a Tá Campinas. frio mesmo. Aqui tem feito 6, 7 graus. Caramba, nossa, Deus me livre, não dá pra mim. Hoje, essa manhã estava 6 graus aqui, né? Muito frio, né? Nossa, a gente não está acostumado com isso, não. Não, não mesmo. Não, o pessoal está chegando aí, É né? pouquinho, né? Sim, dá uns minutinhos, né? Mas só para já inserir o pessoal que está chegando, né? Hoje a gente vai receber a Priscila, né? A engenheira química Priscila, para estar falando sobre a atuação do engenheiro químico com propriedade intelectual, né? Patente, Isso, e falar um pouquinho da formação dela, da atuação dela. O pessoal está chegando, já temos 12 pessoas aí. legal. E como eu te falei, né, Priscila, mais um bate-papo, né? Isso, Pessoal aqui, muita gente está ainda na graduação, né? Está querendo conhecer um pouquinho mais da atuação do engenheiro, né, do engenheiro químico, e tem também profissionais que já estão no mercado, às vezes estão querendo conhecer um pouquinho de outra área, é. talvez até para fazer um movimento, né, de Uhum. mudar de área, né? Então, a ideia é essa, o que a gente talvez não teve lá na nossa graduação, né, lá na UERJ, Não tive, a eu vou gente até contar isso daqui a pouquinho. Eu entrei nessa área totalmente de paraquedas, assim, eu nem sabia que existia. E hoje a gente vê, né, até pela. Assim, eu e o Luiz, a gente não estudou junto, mas a gente fez a mesma faculdade. Acho que você entrou um ano antes de mim, não foi? eu entrei em 1999. Ah, não, então 2 anos, eu entrei em 2001. E na época eu entrei com muito pouca informação do que fazia o engenheiro químico. Eu até deixei meus pais um pouquinho preocupados na época, porque do nada eu apareci em casa falando que eu ia fazer engenharia química. E aí minha mãe falou, mas o que faz o engenheiro químico? Ah, mãe, sei lá, deve mexer com petróleo, qualquer coisa, que eu só pensava na Petrobras, né? Falei, vou fazer esse negócio aí. Foi assim. E quando, né, entrei, e hoje mais ainda, eu vejo como a gente, em quantas áreas a gente pode trabalhar. A gente vê pela formação dos nossos colegas, né, que se formaram, tá cada um num canto e todo mundo bem, graças a Deus, isso é muito legal. Então Não, é legal essa informação que a gente não não teve. teve lá atrás e que poderia ter ajudado. Com certeza, né? A gente foi trilhando a nossa atuação profissional conforme foram surgindo as oportunidades, né? E a gente tinha alguma afinidade, né, para uma área, mas eu vou deixar esse papo mais ali para frente, né? Quando Isso, a isso. gente já são 7h05 aqui, eu acho que a gente já pode começar, né, aos pouquinhos aí uma apresentação, né? Como eu te falei, aqui é para ser um bate-papo, né, uma coisa bem tranquila, né, e gerando conteúdo, né, para o pessoal. E, assim, eu vou primeiro agradecer você, né, por ter aceito o convite, né, de estar aqui no canal, dividindo um pouquinho da tua
formação, da tua experiência, né, com o pessoal. Assim, a gente, como você mesmo comentou, né, a gente estudou na mesma instituição, né, a UERJ, que é uma instituição que eu levo para onde eu estou hoje. Eu estou morando aqui no interior de São Paulo, mas eu tenho orgulho de dizer que eu estudei na UERJ. Uma instituição que a gente aprendeu, né, a gostar, né, e hoje eu defendo assim, com unhas e dentes, né, assim, a gente se sente parte, né, da UERJ. Com certeza. E aí eu queria agradecer também ao pessoal que está chegando, né, para assistir essa live conosco. Quem porventura tenha que sair, se ausentar, né, por algum compromisso, ela vai ficar disponível aqui no canal. Né, quem quiser depois assistir na íntegra a live, eu acho que vale a pena, né? E aí, Priscila, eu sempre deixo a critério do convidado. Se quiser, eu faço uma apresentação sua. Se você quiser se apresentar para o pessoal, né, falar um pouquinho. Fica à vontade. Não, então eu vou falar aqui um mini currículo que não é um mini, é um currículo respeitável. Né? Então, a Priscila, ela é engenheira química formada pela UERJ, com pós-graduação em Direito de Propriedade Intelectual pela PUC, do Rio, e atualmente ela está cursando Direito. Né? Engraçado que você não é a primeira engenheira química que eu conheço que está indo para essa área. Legal. Depois você fala um pouquinho disso. Ela tem mais de 15 anos de experiência na área de propriedade intelectual, sendo especialista em patentes, atuado como cogestor em setor de patentes no escritório conceituado, atua junto a companhias, né, líderes de mercado de diversos segmentos, é consultora de direito patentário, apresenta sólida experiência em todo o processo, né, o processamento de pedidos de patentes até a concessão, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, como eu falei, não é pouca coisa não, né? Ó, o pessoal está falando aí, ó, maravilhosa, inteligentíssima. Aí, ó. Legal, legal. E aí eu vou falar um pouquinho de mim, né? Aí depois eu dou a palavra para você, tá? Tá ótimo. Tem muita gente que segue você, né? Já te conhece, né? Mas tá vindo assistir aqui a live. O meu nome é Luiz Carlos Assunção, sou engenheiro químico, mestre em química, voltado para a área ambiental. Tenho 2 pós-graduações, uma na área de SMS voltado para projetos industriais e mais recentemente eu finalizei uma pós na área de gestão ambiental na indústria. Tenho também mais de 15 anos de atuação, trabalhando com consultoria, projetos industriais, a parte de licenciamento ambiental, plano de gerenciamento. Mais recentemente, eu atuei como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Tenho também atuação na área de segurança de processo, que é inclusive a área que eu estou atuando hoje, né, segurança de processo, sustentabilidade, né, nos estudos de risco, enfim, é um pouquinho aí também da minha área. Mas hoje a convidada é a Priscila, né? Então vamos dar a palavra para ela. Tá. Pode falar. A gente pensou assim numa pauta bem simples e bem direta, né, para pontuar assim as principais características da minha área, o que eu faço, que é uma área que pouca gente conhece, o que é bom, porque a gente tem, assim, não vou dizer que tem poucos, mas é uma área mais restrita mesmo do direito, né? Então, vou começar falando um pouquinho sobre a propriedade intelectual, para depois entrar na minha área. O que é a propriedade intelectual? A propriedade intelectual é uma área do direito que garante a possibilidade de você obter, por um determinado período de tempo, uma espécie de recompensa, vamos dizer assim, né? É uma recompensa pela criação de obras, sejam elas literárias, artísticas, científicas, e é uma garantia de que aquela obra ou invenção, no meu caso, vai estar protegida temporariamente em nome do inventor ou do titular, né? Esse titular ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, pode ser um inventor mesmo ou
uma empresa que detém aquele direito. E qual que é a vantagem disso? Esse direito temporário, ele possibilita, vamos dizer assim, esse direito temporário de exploração, né, comercial exclusiva, ou seja, de você ter um monopólio temporário sobre aquela invenção ou sobre aquela obra, estimula a criação, né? Estimula a criação e você vai ter um retorno financeiro daquilo, então isso estimula a pesquisa, é um ciclo vicioso, né? A gente não teria tanta pesquisa, não teria tanta coisa se não tivesse o fator econômico aliado a isso. Então, é mais ou menos assim que funciona. A propriedade intelectual, ela é dividida em 3 ramificações principais. Os direitos autorais, que é respaldado pela lei de direitos autorais, que se refere às obras, né, às obras artísticas, a livros, música, poesia, qualquer proteção desse cunho, ela é respaldada pelos direitos autorais. A propriedade industrial é a segunda ramificação, que é onde eu me encaixo, que aí ela diz respeito às marcas, às patentes, que é o que eu trabalho, né? Marcas, patentes, DI, que é desenho industrial, e denominação geográfica, indicação geográfica, perdão, e indicações geográficas. E tem uma terceira ramificação que é um pouquinho mais nova, que na verdade ela ficou meio que perdida, assim, ela não se encaixou nem na propriedade industrial e nem no direito autoral, que é o que a gente chama de proteção sui generis, que diz respeito à topografia de circuito integrado, que, para falar a verdade, eu não sei exatamente o que é, que é totalmente fora da minha alçada. Os cultivares, que são, falando assim de uma forma bem resumida, são espécies de plantas que sofreram alguma melhoria humana, né? Nós fizemos alguma coisa, vamos dizer, você tem uma ervilha que ela foi melhorada de alguma forma, ela é mais homogênea, mais estável, tem alguma novidade nisso daí. Então, tem a lei de cultivares para proteger isso especificamente. E aí, dentro da propriedade industrial, né, eu falei que tem marcas, patentes, indicações geográficas. Eu trabalho na área de patentes. Por que que o engenheiro está nessa área? Que foi a primeira pergunta Essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo está te fazendo, assim, né? Mesmo que mentalmente, né? Você mexe muito com a lei, né? Tudo é baseado na lei. Todo o meu trabalho é em cima da lei da propriedade industrial, que a gente chama de LPI. E por que o engenheiro? Na verdade, não são só engenheiros. É uma área que realmente mexe muito com direito, mas a gente também mexe muito com o aspecto técnico, né? A gente pega essas invenções e eu sempre digo que é mais fácil para um engenheiro, porque são engenheiros, farmacêuticos, biólogos, bioquímicos, não estou lembrando de mais nenhuma, mas são basicamente essas profissões. É muito mais fácil para a gente entender a lei do que para um advogado, e não é preconceito nem nada, mas para o advogado entender dessa parte técnica que é chata. A gente sabe, né? É muito detalhe, então você tem que ter pelo menos, eu não digo nem um conhecimento, mas uma facilidade com essa parte de exatas. E por isso que acabaram ficando, né, os engenheiros e farmacêuticos, biólogos, bioquímicos nessa área. Eu, quando entrei, eu comecei falando isso bem no início da live, eu estava na faculdade, eu não lembro em que período, eu acho que quinto período, sexto período, eu demorei um pouquinho para estagiar. E falei, tá na hora de procurar um estágio.
Sim. E comecei, na época, eu lembro, tinha um quadrinho assim que ficavam, não sei se você lembra disso, ficava um monte É, de. A gente não tinha assim sim. essa coisa de tão assim forte de internet na época, né? Não tinha. Da idade. Mas, mas ficava um quadrinho com várias opções de estágios. E eu falei, vou mandar para tudo. Fiz lá um currículo que não tinha muita coisa, né? Não tinha experiência em nada, só tinha feito iniciação científica na faculdade. Aí joguei, fui atirando para todos os lados. A primeira empresa, fiz lá umas dinâmicas em, sei lá, L'Oréal, acho que fiz alguma coisa na Shell. E aí eram aqueles processos enormes de estágio que, enfim. E aí a primeira empresa que realmente me chamou foi um escritório, que era um escritório de advogados. Eu falei, o que eu estou fazendo? Eu falei, vou ver qual é. Fui lá, conversei, gostaram de mim e me chamaram para estagiar. Falei, pô, tô precisando, né? Preciso fazer essas horas, se preencher lá o coisa, a grade curricular. Eu falei, vou fazer, depois eu entro em alguma empresa. Tô até hoje. 15 anos depois eu entrei no estágio, gostei. Era uma área totalmente nova para mim. E fui ficando, me formei. Logo que eu me formei, eu fui chamada já para atuar, né, como engenheira, assim, né, em outro escritório, o escritório que na época era o maior escritório da área, e fui ficando. E gosto bastante, é uma área muito interessante, é uma área muito boa para se trabalhar. Desconheço, assim, pessoas, isso é uma coisa muito positiva, assim, desconheço pessoas que tenham ficado desempregadas por muito tempo na área, por ser uma área que você tem ainda pouca gente com uma capacitação bacana, né? Então, se você sai de um escritório, já vem um outro escritório e te puxa e assim vai. Então, assim, zero me arrependo, recomendo, porque é uma área muito... A área de patentes é uma área muito boa de se trabalhar. E Legal. o quê? Não, não, legal, legal. Acho que esse teu depoimento, acho que inclusive vai encorajar muita gente, né, que talvez tenha até esse olhar meio enviesado quando fala de atuação com propriedade intelectual, né? O pessoal acha que é um bicho de sete cabeças, que Não, não. não. Na verdade, você você tem que ter uma formação base, né? No caso aí, Sim, a sua formação é em química, mas com a experiência que você vai adquirindo ao longo do tempo, né, da tua atuação profissional, você acaba virando um especialista também no assunto, né? exato, exato. E aí, eu vejo que você fez, né, pós-graduação na área, né? E Aham. agora você está fazendo direito. E aí eu queria entender, né, assim, porque você falou, inclusive, né, o advogado não a ter esse conhecimento, né, técnico, e realmente concordo com você, né? E agora você está buscando essa formação, né? Assim, não vou te dizer que foi uma decisão fácil, porque eu já estou postergando isso há muitos anos. Inclusive, recomendo se, assim, logo que a pessoa sair da faculdade, está fazendo alguma engenharia ou alguma dessas áreas que eu citei, que pode trabalhar com patentes e tiver ali no ritmo, já pega e já faz direito. Não é essencial. A maioria dos meus colegas de trabalho não tem direito, tem só a formação técnica mesmo. Mas eu acho que é uma complementação legal, sabe? Te dá uma visão, assim, por mais que a gente hoje eu entendo muito da lei, né? Da lei de propriedade industrial mesmo, que é a lei que eu trabalho, mas eu não sei, eu tô sofrendo, eu vou falar porque eu acho bem chato. Não é o meu perfil, eu tenho o perfil realmente das exatas, então eu comecei a fazer direito agora, foi no período passado. E aí eu entrei, aí era filosofia, antropologia, falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Mas tá indo, tá indo. Mas assim, eu Legal. vou fazer lá atrás, não esperar 15 anos que nem eu esperei de formada para 15 anos de formada não, tem um pouquinho menos, para fazer não. Mas é uma Legal. complementação, não é um pré-requisito, entendeu?
Legal. Priscila, deixa eu até. Você já falou um pouquinho da propriedade intelectual como uma ferramenta de proteção, né? E isso é uma coisa, inclusive, que eu acho que tem que ser incentivada no Brasil, né? Ó, a Dani é uma Vai. grande amiga, né? E advogada, tá? E advogada, uma advogada de primeira em direito previdenciário. Ela Ah, é top. Assim, eu queria entender, assim, na verdade, que você falasse um pouquinho de, assim, quais são as atividades, né, do dia a dia de um profissional que atua nessa área, para o pessoal entender um pouquinho do seu dia a dia. tá. Assim, o escritório de PI, né, o escritório de propriedade industrial, a área de patentes especificamente, a gente faz como se fosse a intermediação entre o inventor, que pode ser uma pessoa física mesmo, ou uma empresa, e o INPI. O INPI é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o órgão que o órgão para onde você pede a proteção, vamos dizer assim, né? Sim. Ele que, tipo, regulamenta, né, essa atividade, é isso. Exatamente, regulamenta a propriedade industrial. E então a gente faz essa intermediação. Então vamos dar um exemplo assim de um inventor brasileiro, tá? Chegou um inventor brasileiro, falou comigo e ele falou: olha, Priscila, eu tenho essa invenção. Ele inventou um produto X, tá? Então, qual é o passo a passo que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é uma busca de anterioridades para ver se aquilo ali já existe, né? Então, a gente vai fazer essa busca nos bancos de patentes do mundo todo, busca também por outras obras, por publicações em geral, qualquer divulgação, né, que possa ter alguma relevância para essa invenção. Então, a gente faz essa busca, a gente vai fazer um relatório de busca e vai apresentar para esse inventor. E vai falar: olha, de acordo com os requisitos de patenteabilidade, né, que são três, que é novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Se essa invenção ela preenche esses requisitos de patenteabilidade, nesse relatório de busca a gente vai dizer para o inventor, vai falar: ó, legal, vamos proteger. Ou às vezes até a gente diz que não preenche, mas cabe ao inventor, ele pode querer proteger, tentar essa proteção de qualquer forma. Feito isso, ele vai passar todas as informações para a gente e aí a gente vai redigir o pedido de patente dele. Vai fazer redação também de acordo com todas as normas do INPI. Vai fazer onde vai estar descrita toda a invenção. Tem que estar descrita toda a invenção. Isso aí é um problema que a gente encontra até hoje, que tem, às vezes, chega alguém lá e tem medo de dizer qual é a invenção pra gente, como se a gente fosse, né, se aproveitar dessa informação. E todas as informações são confidenciais, a gente não pode se aproveitar, mas é uma resistência que ainda existe, principalmente quando é pesquisador, né? As empresas a gente já tem uma facilidade assim de lidar, mas enfim. E aí a gente vai fazer essa redação desse pedido, ele dando o ok, a gente vai depositar o pedido de patente no INPI. E aí vai correr todo o processamento desse pedido de patente, que a maioria das pessoas sabe demora, está melhorando bastante. E o INPI já deu bons sinais assim de avanço nessa área de uns anos para cá. E então a gente vai fazendo esse acompanhamento. Pagamento de anuidade, tem essa parte toda burocrática, essa parte administrativa, além da técnica que a gente cuida também. Então a gente vai fazendo todo esse acompanhamento do pedido de patente até alcançar a concessão da patente, ou se o pedido for indeferido, e aí acaba por aí na esfera administrativa, né? Então é mais ou menos isso que a gente faz. Se existe a possibilidade, porque a patente ela te confere uma proteção territorial.
Então, não adianta, se você tem a patente aqui no Brasil, você quer um monopólio, você quer comercializar o teu produto, o teu processo, ou qualquer coisa do tipo, né? A tua invenção fora do Brasil, você vai ter que depositar o pedido de patente fora do Brasil, em cada país que você tem intenção de obter esse monopólio. Então, a gente também faz esse trabalho de depositar fora, e aí a gente faz, aí já são duas intermediações, porque a gente conversa com o titular, né, daquele pedido de patente, e aí a gente tem um correspondente, que é um outro escritório como o nosso, mas naquele país, e esse correspondente vai entrar em contato com o INPI daquele país. Então fica essa coisa, e aí a gente precisa fazer essa intermediação, e lá o correspondente vai fazer todo o trabalho que a gente faz aqui. Entendeu? Sim. Então é mais ou menos isso, assim. Você acabou até de responder a pergunta do Fábio, Ai, Fábio Belo, lá, ai, um colega que estudou com a gente lá na UERJ, né? Eu já percebi que tem vários colegas aqui assistindo a não, live. E ele perguntou, né? O pedido de patente no INPI garante a propriedade fora do Brasil? não, eu falei, é uma proteção territorial. Então, você pode estender o seu pedido de patente, você deposita o pedido de patente no Brasil, e aí você tem 12 meses para decidir se você quer depositar no exterior, tá? Então, e aí quando você deposita no exterior, você vai requerer a sua prioridade brasileira. Então, a sua data de depósito, que é o que te assegura a proteção, né? A partir daquela data que você vai ter a proteção quando a sua patente for concedida, ela vai ser a data do primeiro depósito. No caso, a gente dando o exemplo aqui do Brasil. Entendeu? Então a vantagem é essa, assim, se você não precisar, eu deposito um aqui, um no Brasil, e aí daqui a 2 meses eu vou depositar nos Estados Unidos, e aí eu só vou ter aquela proteção a partir daqueles 2 meses. Não, você vai requerer a prioridade brasileira e vai ter a proteção. Você tem uma data de depósito que é o que que te vai Cara, tirar aquela exclusividade, né? Quando você tiver a patente, porque não é depositou, já tem a patente. Não. O depósito do pedido de patente, ele te dá uma expectativa de direito. Então, você tem uma expectativa de proteção, mas ela só vai se consolidar mesmo quando a patente for concedida, entendeu? legal. Legal, Priscila, assim, eu acho que você conseguiu dar um panorama bem interessante da atuação, né, do dia a dia. E Aham. aí, assim, eu queria que você falasse um pouquinho agora, né, para atuar, né, com propriedade intelectual, né, quais habilidades e competências que você julga importantes, né, que um profissional, que um engenheiro químico tem que ter, né, que tem que talvez até desenvolver para essa atuação? Olha, eu acho que o maior pré-requisito para atuar na área de patentes é o inglês. Porque não tem jeito. Isso daí vai ser em qualquer escritório, em qualquer lugar que você for trabalhar, o inglês vai ser essencial. Primeiro, porque a gente lida muito com cliente estrangeiro, com escritório estrangeiro, e também porque a gente pega, né? Por exemplo, a busca de patentes, que foi o primeiro passo que eu disse, né? De proteção. Você vai estar lidando com documentos do mundo todo, e a maioria está em inglês. É claro que às vezes eu pego um em japonês que eu olho e falo, tem nada para fazer, eu só sei o que está traduzido ali, ou então os numerozinhos, mas a maioria você tem disponível em inglês. Então, o inglês é essencial. Tá? Eu hoje, assim, no meu escritório, eu escrevo muito mais em inglês do que em português. E a maioria dos escritórios é assim. Então, eu acho que é o principal, assim. Você tem que ter muita atenção, porque é muito detalhe, é muita revisão, muita coisa assim de leitura mesmo. A gente lê muito, parece até um pouquinho chato, mas eu juro que não é, é legal. Mas assim, pré-requisito como engenheiro químico, eu não vejo
Ah, não, eu tenho que ser bom na área de processos. Não. Você, foi o que eu falei, você tem que ter uma facilidade para entender aquela invenção que você vai estudar, que você vai ler, que você vai precisar desenvolver o assunto, né? Quando você for redigir o pedido de patente ou quando você for analisar uma exigência que veio do INPI, e aí vamos supor, o INPI apontou 2 documentos que a gente chama de documentos de anterioridade, que são 2 documentos que são relevantes, que podem ser impeditivos para a patenteabilidade daquela invenção. Então, eu vou ter que analisar aqueles documentos. Então, assim, eu tenho que ter... É impossível eu conhecer todos os assuntos de todas as invenções que eu já lidei, porque são os mais diversos. Eu não pego só coisa de engenharia química, eu pego de química, eu pego de mecânica, às vezes até de elétrica. Tem a parte de biotecnologia também, que às vezes eu acabo fazendo uma coisa ou outra que não é do meu dia a dia, mas mais fácil também. Então a gente tem que ter essa facilidade, a gente não precisa ter tanto o conhecimento. Hoje eu sou muito menos engenheira do que eu acho que a maioria dos meus amigos engenheiros químicos, porque não é do meu dia a dia, né? Eu não trato eu não me especializei em um assunto de engenharia química. Entendeu? Então, eu acho que isso, o inglês é o principal. Sem inglês é ótimo. Sem inglês, realmente, não tem como atuar nessa área. Eu até também, assim, destaco, aproveitando o gancho, né? Eu concordo com você, o inglês, né? E eu acho que o profissional, principalmente quando você está trabalhando na redação, né, de uma patente, né? O Porque português. você tem que ter aquele desembaraço para escrever, né, o que está por trás aí da invenção, mas você também não pode dar todas as informações assim, todas as informações elas têm que estar ali de cara, né? A patente ela tem que ter guardar um pouquinho, né, do pulo do gato que eu digo, né? Ela tem que ter ali não, ixi, aí ó, então eu tô com. Pelo contrário, um dos requisitos de patenteabilidade se chama suficiência descritiva. Então, assim, que significa que o pedido de patente ele tem que estar suficientemente descrito de forma a possibilitar que um técnico no assunto, que é uma pessoa com conhecimento mediano na área, possibilitar o técnico no assunto de reproduzir aquela invenção. Então, em teoria, o melhor dos mundos seria esse, que muita gente não pratica, né? Mas Sim. o certo é você ter todas as informações da invenção ali, justamente para possibilitar a reprodução. Porque o pedido de patente, ele não é para você esconder, né? Ele está ali justamente para possibilitar que um terceiro reproduza. Só que ele só vai poder reproduzir isso depois que acabar o tempo de vigência da sua patente. Sim. Mas a suficiência descritiva é essencial. Não, legal, viu? Eu tinha até um conceito um pouco errado, né? Até Exatamente o que eu falei, que a gente tem essa resistência porque é difícil, assim, pro inventor, às vezes, entender e fala, caramba, eu demorei tanto tempo para desenvolver isso, vou dar de mão beijada para os outros. Mas não, você tem a patente justamente para ter a tua proteção. Não é porque você está descrevendo aquilo ali por completo que um terceiro vai poder chegar e reproduzir. Não, para isso você tem o respaldo da lei. E mesmo que você tenha ainda, porque como eu disse, a patente ela demora, né, a ser concedida. Mas e aí? A patente só é concedida daqui a 8 anos. Eu vou ficar 8 anos ali com aquilo ali em aberto, e aí qualquer um pode chegar e pode reproduzir. Poder pode, mas vai ter que arcar com as consequências lá na frente. O que acontece no caso de você descobrir, por exemplo, eu depositei um pedido de patente e aí ele ainda está sendo analisado, está sendo examinado pelo INPI, mas eu tive ciência de que um terceiro, seja uma empresa, uma pessoa, está comercializando esse produto ou esse processo que eu desenvolvi. O que eu vou fazer? Eu vou elaborar uma notificação extrajudicial
apontando, falando, olha, eu tenho esse pedido de patente aqui, ele foi depositado no dia tal, no INPI, está sendo analisado, mas te aconselho a parar de fazer o que você está fazendo, porque eu tendo a patente, eu vou te cobrar os royalties retroativos disso. Entendeu? Então é essa proteção que a gente tem. E geralmente, assim, pelo histórico e pela minha experiência, isso daí já é o suficiente para inibir A esse, pessoa. né? Às vezes nem é expertise, às vezes nem agiu de má fé, mas a maioria das vezes agiu. Então ele para e espera para ver realmente se a patente vai ser concedida, entendeu? Legal, legal, Priscila. E no dia a dia, assim, da tua atuação, você interage com outros profissionais lá dentro do escritório de outras disciplinas também? Às vezes chega um processo, né, de uma patente que envolve mais de uma disciplina, né? Mais de uma área. Como é que Aham. é isso? Bem Vocês por também... agora eu estou interagindo pouco, né? Eu estou de home office já há quase um ano e meio. Aham, Trabalho, isso daí é muito positivo também. Meu trabalho funciona 100% online, então não me prejudicou em absolutamente nada esse período, né, de pandemia que a gente está vivendo. Mas essa interação é bem legal, assim. Como eu disse, são várias formações que a gente tem dentro dessa área de patentes, né? Eu já tinha falado, geralmente dos engenheiros são engenheiros químicos, químico, mecânico, elétrico, telecom, tem outros, mas os principais são esses quatro. Civil tem pouco, não sei por quê, eu não vejo por que o engenheiro civil não pode trabalhar nessa área. Eu acho que tem um conhecimento mais que suficiente para isso, mas a gente tem pouco mesmo. Produção eu não conheço, mas deve ter um ou outro por aí, mas é menos porque já é mais gestão, né? A produção sim. já é menos técnica. E a gente tem farmacêuticos, tem biomédicos, e tem essa interação, às vezes, até de tirar dúvida mesmo. Por exemplo, a parte de biotecnologia tem uma lei, tem uma parte da lei bem específica de biotecnologia, e como não faz parte do meu dia a dia, às vezes eu pego alguma coisa que é de biotec, aí eu vou e tiro dúvida, né, com esse meu amigo biomédico, que é o amigo que geralmente tira minhas dúvidas dessa área. E é assim, a gente tem uma interação bem legal, mas o meu trabalho é muito eu. Assim, isso eu acho bom. Às vezes eu sinto falta, principalmente em casa, né? De ter, eu quase não tenho reunião, então eu sento aqui, eu tenho a minha rotina, faço meu trabalho e depende muito de mim. Eu acho isso bom. É muito legal você trabalhar em equipe, eu tenho a minha equipe, claro, mas o nosso trabalho é muito individual. Sim, sim. Legal, Entendeu? legal. Legal, Priscila. Você estava falando aí, eu estava até lembrando, a gente tem alguns colegas nossos lá de UERJ que hoje estão lá no INPI, você deve saber, né? Alguns deles, né? O Ricardo, a Elizabeth, deve ter outros também que assim, foram, antecederam, né? Até no meu caso, né? Como eu entrei antes de você, e alguns que já vieram depois, né, da gente lá, né? Então, assim, é legal, né, ver, né, profissionais, né, químicos, engenheiros químicos, lá dentro de um órgão como o INPI, né, É, e fazendo o seu trabalho, seja aí na parte técnica, né, seja aí na parte de treinamentos também, né, então, ah, é bem legal, bem legal. Eu queria que você falasse agora, assim, tá muito legal o bate-papo, acho que o pessoal que está aí acompanhando deve estar gostando, e queria que você falasse, né, a gente falou um pouquinho até das suas, né, formações adicionais, né, para atuar nessa área, né, mas assim, eu queria que você desse algumas dicas, né, para quem é um engenheiro químico que está assistindo aí e que deseja atuar nessa área, o que ele precisa fazer além da graduação, né, assim, para poder, né, ter uma sequência aí, ser uma atividade que ele vai fazer aí durante alguns anos, muitos anos, né? aham. Eu acho que fazer uma pós na área, como eu fiz, né? A pós que eu fiz foi na PUC, ela ainda existe. Eu sei que tem uma pós na UERJ também.
A pós que eu fiz não foi de propriedade industrial, né? Foi de propriedade intelectual, então ela pegou tudo, mas foi bem bacana. O que todo mundo da área começa fazendo é um curso da ABAP. A ABAP é a Associação Brasileira de Propriedade Industrial. Que é o curso básico da ABAP. Isso daí eu super recomendo, porque eu nem sei como eles estão fazendo agora nesse período de pandemia, tá? Acredito que não tenha tido no último ano e provavelmente nesse agora também não, mas no ano que vem, se Deus quiser, já deve abrir. E é um curso legal que te dá uma visão bem geral, assim, de marcas, de patentes, de desenho industrial. Então, acho que é o primeiro passo a fazer esse curso. Tá sempre se aprimorando no inglês, que isso daí depois que você entra na área acaba sendo uma coisa natural, porque como eu disse, o inglês faz parte do nosso dia a dia, mas se tá um pouquinho enferrujado, é bom fazer um cursinho, né? Às vezes mais de escrita do que de conversação, porque a gente escreve muito. E eu acho que é basicamente isso. E aí, à medida que, por exemplo, eu estou fazendo direito, eu acho que o básico é esse curso da ABAP. Eu, na minha época, eu fiz o curso básico da ABAP e depois eu fiz o intermediário. O intermediário já é de patentes também, que aí técnicas de redação de patentes, já é bem voltado para patentes, foi bacana também, mas o principal é o básico. Eu acho que é isso, não tem um bicho de sete cabeças assim na área, e aí você vai vendo para onde você vai indo, o que vai abrindo, tem muitos cursos grátis também, coisas assim que você... por exemplo, numa época, eu estava trabalhando, eu tinha um cliente num outro escritório que era a Vale, eu acabei fazendo um curso de mineração, porque a gente tinha que ter essa parte técnica bem aflorada na gente, relacionada à mineração, que era uma área que eu não tinha conhecimento, então eu fiz esse curso. Eu acho que é mais assim, você vai vendo, olha, agora eu tô precisando disso aqui, já tô há muito tempo parada, tá na hora de fazer alguma coisa, né? O negócio a gente tá sempre se atualizando de acordo com o que está sendo demandado. Legal, Priscila. Eu cheguei a fazer alguns cursos também do próprio INPI, né? Eles têm a própria universidade, né, do INPI, né? Onde eles oferecem cursos gratuitos. E eu sei que eles também têm, né, cursos de pós-graduação, né, mestrado, doutorado, né? Então, tem essa... fizeram também. Legal, para quem quiser, né? Pode falar. Ou a WIPO, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, também ela dá vários cursos online gratuitos e dá para aproveitar. Tem um curso de verão que eles dão também, que aí tem em vários lugares do mundo. Então, se você quiser, né, ter uma experiência diferente, tiver com essa possibilidade, dá para fazer esse curso fora também, ou tem aqui no Brasil. No Brasil também tem muita coisa que dá pra gente explorar na área. Legal, Priscila. Ó, eu acho que a pessoa que você falou lá, que é o seu guru lá da biotecnologia, é o Alexandre Moura. Porque ele falou, estou aqui presente. É ele mesmo? A gente troca muita figurinha, a gente trabalhou junto por 6 anos e legal. Eu já saí do escritório, já saí de outro escritório, mas a gente, sempre que tem alguma dúvida, ou eu ou ele, assim, como é que é isso? Não sei o que. Isso é muito bom, legal. Né? Legal, Priscila. Assim, a gente, eu não vi nenhuma pergunta, né? Até a gente ia deixar um período final aqui para perguntas, né? Se alguém quiser aproveitar, né, tirar alguma dúvida, né, sobre a atuação do profissional, né, nessa área, né, aproveitar aqui a presença da Priscila, né, toda a experiência e a competência dela nessa área. E assim, eu queria aproveitar, né, de falar, você queria perguntar para você, né, como é que está hoje, né, porque a gente viu, você falou, antes era um processo moroso, né, que
um processo em papel, né? Hoje a gente sabe que já não está demorando mais tempo, é um processo eletrônico, né? Junto ao INPI. Como é que está isso, né? Assim, qual o impacto dessa mudança, né, nos números, né? Porque a gente tinha o pessoal não depositava, né? Tinha uma certa reticência ali, né, com relação a proteger. Ainda tem, né? Ainda tem, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Porque a gente tem no Brasil ainda o que se chama backlog de patentes, que é o atraso, né? São os pedidos que ainda estão lá na fila para exame. E já reduziu muito. O INPI está ainda fazendo são várias medidas para reduzir esse backlog. Eles já reduziram em mais de 50%. Nos últimos 2 ou 3 anos com essas novas medidas. Então, vamos dizer assim, o pedido de patente no Brasil, que antes demorava, não sei, 11 anos para ser concedido, hoje está demorando 7, 8, 7, não sei. Ainda é muito tempo, mas estamos melhorando. Mas isso ainda inibe bastante, principalmente a galera lá de fora, porque o estrangeiro está lá e depositou o pedido nos Estados Unidos, depositou na Europa, porque na Europa você tem o pedido EP, né, que chama, depositou no Japão, na China, enfim, em vários lugares. E às vezes foi concedido em todos esses países, ou não foi concedido, mas terminou o exame em todos esses países, e no Brasil ainda nem começou o exame, isso acontecia muito. E aí, qual é o incentivo, né, que esse cara vai ter para depositar aqui no Brasil? E isso está mudando. A gente, até quando eu ia para congresso lá fora e tudo isso, era uma pergunta que fazia: como é que tá o backlog de patentes? A gente, olha, está melhorando, está difícil, mas está melhorando. Então, a gente está melhorando essa cultura e, consequentemente, está melhorando a visão, né, que a galera lá de fora tem do Brasil nessa questão de depósitos de patentes. Mas ainda tem um caminho aí longo a percorrer para a gente conseguir se igualar, vamos dizer, aos Estados Unidos, que hoje concede uma patente em 4 anos. O processo é lento de qualquer maneira. Não adianta as pessoas pensarem que vai conceder em 6 meses, porque não vai, porque imagina o trabalho que é, né? O examinador, ele pega aquele pedido, ele vai fazer uma busca, ele vai fazer todo o processo que eu já fiz antes de depositar, ele vai fazer aquilo ali de novo. Então, ele vai pegar aquele pedido, ele vai fazer a busca, ele vai examinar todos aqueles documentos que foram encontrados, vai redigir um parecer técnico que vai ser publicado, e aí o titular, né, o requerente daquele pedido de patente vai analisar aquele parecer técnico, vai responder, então fica nesse vai e vem. Isso daí demora alguns anos, né? Porque tudo tem prazo. Tem prazo de 3 meses para responder, não sei o quê. Então vai assim, de 3 em 3 meses, vão aí 4 anos fácil. Então é um processo demorado, mas no Brasil ainda demora mais do que a maioria, mas estamos melhorando. Legal, legal, Priscila. A gente tem outra pergunta aqui do Fábio, né? Ele pergunta como a transformação digital pode revolucionar esse setor de patentes, né? E qual a tendência e o que pode mudar, né? Eu estou entendendo aí que é com relação a essa migração, né, para a questão digital, né? Tudo a gente ter não mais. Pode falar. No INPI, já há alguns anos, a gente tem tudo feito de forma digital. Tem o e-patentes, né? Então, todo o protocolo, tudo isso a gente faz emissão de guia, tudo isso é digital, facilitou muito. Facilitou principalmente que ninguém precisa mais ir no INPI, tanto que até hoje a maioria dos escritórios de IPI é no centro da cidade aqui no Rio, né? Porque pela proximidade do INPI, porque era todo dia saindo com aquele monte de documento para protocolar no INPI, então isso daí facilitou muito a nossa vida, porque hoje dá para a gente trabalhar de qualquer lugar. Até por isso que facilita também essa questão do home office para mim, porque tudo que a gente faz é online. Legal. Já não é uma tendência, né? Já é uma realidade, vamos dizer assim.
Legal, legal. Tem uma pergunta aqui do meu pai, que é engenheiro mecânico também, e está sempre acompanhando a família, sempre prestigiando. Ele perguntou assim, sobre a quebra de patente com medicamentos, né? Isso acontece com outros produtos, ou é só mais para medicamentos, né? Eu acho que é essa a pergunta. Na verdade, o que chamam de quebra de patente, que assim, a gente da área nem usa tanto Termo. esse termo, né? Mas é o termo que ficou conhecido. Ele até pode acontecer com outros produtos, mas a briga maior é na área farmacêutica mesmo, né? Então pode, mas não, assim, você pode ter também uma licença compulsória. Tem várias formas de você tudo, por exemplo, no caso do Covid, né? Eu não sei se eu vou conseguir dar uma. Deixa eu pensar aqui no exemplo bom. Não estou pensando em nenhum exemplo bom no momento. É, eu acho que é questão dos medicamentos, né? Talvez aí um laboratório lança um medicamento, né? Que talvez tenha aquele princípio ativo, né? Que aí outro laboratório vai e lança o mesmo, né? Com outro nome, né? Com nome fantasia e nome. Não, E não aí e aí eu acho que pode, eu não sei, você que talvez acompanha aí, né? Isso aí talvez seja até uma realidade aí. Aí esse laboratório ele vai lá e pode solicitar essa quebra, né? Desculpa usar esse termo, mas não, essa quebra de patente. não, de jeito nenhum. É porque a ai, essa área, assim, eu sou que é de biotech, né? Nessas horas que eu ligaria para Alexandre, você ainda tá aí, cadê ele? Alexandre, ajuda ela aí, Alexandre. Porque essa parte de biotecnologia, eu falei, né? Tem uma lei específica, tem toda uma especificidade que eu não domino mesmo, entendeu? Não, legal. Legal. Não, mas eu acho que já deu para entender. A gente teve aqui várias pessoas, né, dando os parabéns, né, coraçõezinhos, palmas. Aqui a Roberta Vertuani, a Sabrina Barreiro, a Ana Carol Paz. Devem ser pessoas que já acompanham isso, seu trabalho, né? O Alexandre já tinha dado um oi. Assim, várias pessoas interagindo. Aqui a Ali Andrade, essa engenheira química é maravilhosa. Então, seus fãs aí. Minha amiga, tá vendo? Amiga para essas coisas. Não, com certeza, amigo, família, tem que prestigiar também, né? E. Oi, desculpa, falhou para mim. Não, eu falei com certeza, tem que prestigiar. Sim, é verdade. Não, legal. Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui, Priscila, mas assim, como eu falei, a gente tem uma hora de live aqui no Instagram, né? E eu não gosto que termine a live, né, com o convidado ainda falando, a gente não ter feito as honras aí, Não, agradecendo a todo mundo que acompanhou. Então, assim, eu vou começar, né, aqui a fazer aqui, se surgir mais alguma pergunta. Aqui, o Fábio, parabéns, muito legal o bate-papo, obrigado, Fábio. Aqui mais meu pai mandando palmas aqui. Então, eu acho que quem está com a gente até esse horário, né, são 7h54, existe. gostou do que viu, do que ouviu, e aí eu vou começar aqui e deixo no final aí para você fazer uma mensagem, né, talvez até alguma dica aí para o pessoal que quer entrar nessa área. Então, primeiro, eu queria agradecer mais uma vez você ter Agradeço. aceito. Foi muito legal, né? Como falei, o canal aqui, a ideia é gerar conteúdo para o pessoal que está ainda nessa etapa de formação, né? De definir uma área de atuação. Como a gente comentou lá no começo, a gente não teve isso, a gente não teve acesso a essas informações, a gente descobriu tentando, né? E aí eu vejo que
muitos profissionais acabam até se frustrando, né, com a atuação, né? Ah, não é isso que eu queria, né? Então, a ideia do canal é essa. E para quem chegou com a live, a Dani falou aqui, ó, que o pessoal tá. Ó, o Fábio falou como um engenheiro químico é versátil. O Alexandre, parabéns mesmo pela iniciativa de vocês. Passou uma hora, nem percebi. O Alexandre, seu amigo. A Dani falou que mandou uma pergunta, não foi. Eu não vi sua pergunta, Dani. Se você puder. Eu tô vendo aqui no celular e estou vendo no computador também para não perder nenhuma pergunta. Anda de novo, porque realmente, pelo menos para mim, não está aparecendo aqui, não. Também não apareceu. Mas eu queria, assim, mais uma vez agradecer, Priscila, dizer que é muito legal, né, ter você aqui dividindo o teu conhecimento, a tua experiência, né? E assim, eu tenho certeza aí que você vai trilhar aí um caminho de sucesso aí na tua atuação, né? E isso é um incentivo até para quem está entrando no mercado, né? E agradecer a todo mundo que teve. A Dani falou que mandou no link daquele balãozinho. Eu não recebi. Peraí, deixa eu ver se é isso aqui. Gente, eu nunca fiz lá. Peraí. Não, envie uma pergunta, não. Não Ainda aparece. não há pergunta. Não apareceu aqui, Dani. Mandar aqui nos comentários, por favor, que aí a gente tenta te responder. Isso. Aqui, ó. O pessoal está dando os parabéns. E foi essa menina que comentou no outro, quando você postou, não foi? Falando que estava fazendo engenharia química, que estava pensando em desistir, e não desiste, não. Que eu mesma não fui a pessoa mais feliz fazendo engenharia química do mundo. Várias vezes eu me perguntava o que eu estou fazendo aqui, mas hoje eu zero me arrependo, porque é uma formação muito boa, é muito versátil, é muito difícil você ser engenheiro químico e não encontrar uma área que você realmente curta, né? Que você goste, porque, cara, tem muita coisa que a gente pode fazer. Sim, então, verdade. E não desista, viu? E assim, o pessoal que quer conhecer um pouco mais da atuação do engenheiro químico, a gente tem uma série de lives aqui, a gente já teve colegas, né, profissionais que hoje estão no mercado e são referência, né? Eu tento trazer pessoas que eu considero como referência em determinados assuntos. A Priscila aqui é a pessoa que eu considero aí como uma referência nessa área e assim, vou deixar agora as palavras para você. Aqui, o Evandro mandou parabéns pela live, foi ótima e muito esclarecedora. Legal. Vamos. Não, eu queria agradecer também a oportunidade, agradecer o espaço. Fiquei muito feliz pelo convite. Peraí. A dúvida era se pesquisador da universidade e proprietário, se pode haver vários autores. Pode sim. Pode haver tanto vários inventores, porque a patente, né, o pedido de patente, você tem o requerente, que é quem tem de fato o poder sobre aquilo ali, é o dono do pedido de patente ou da patente. Então você tem o requerente e tem os inventores. Os inventores, eles só têm o nome ali, eles não ganham nada. Mas você pode tanto ter uma cotitularidade, por exemplo, você pode ter 2 empresas, ou 3 empresas, ou 20 empresas, como dono daquilo, né? Como requerente. E você pode ter quantos inventores forem necessários. Isso daí pode sim. No caso da universidade, você pode ter pode ter uma particularidade de uma universidade com uma empresa, isso acontece muito, né? De ter algum trabalho conjunto, isso daí não tem problema nenhum. Agora, a gente não tem, como é que eu vou dizer, porcentagens de dentro do pedido de patente. O pedido de patente está ali. Se tem 2 titulares, a gente entende que é 50%, 50%. Se existe alguma particularidade aí você vai ter que ter um contrato, alguma coisa entre as partes para estabelecer isso. Mas poder você pode ter
quantos forem, não tem problema. Tá bom? Legal, Priscila. Mas A gente já está chegando no finalzinho, eu só queria que você mais fizesse... uma, agradecer mais uma vez Legal. pelo espaço e estou aqui à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida depois, quiser falar comigo, não tem problema nenhum, pode mandar. E é isso. Muito obrigada. Legal. Obrigado a você, obrigado a todos que estiveram aqui. Quem chegou e a live já estava rolando, vai ficar gravada no canal. Isso. Depois eu vou subir lá no YouTube também, que eu tenho um canal lá no YouTube. E desejo a todos um bom descanso e um bom finalzinho aí de quarta-feira. Isso aí. Valeu. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.